Olá pessoal, eu sou o Eros, autor do livro Iken Hisatsu, As Origens do Karate Do, e a finalidade deste vídeo é eu mostrar para vocês uma forma adequada de ler o seu conteúdo e compreender com maior rapidez e eficiência. Então vamos lá. Eu fiz aqui várias marcações, é sobre elas que eu vou falar. Então, logo depois do prefácio, vocês vão encontrar esta página com informação importante. Na verdade, são 9 itens que se referem à metodologia que foi adotado para escrever esse livro. Como exemplo, eu cito a regra adotada para plural e feminino no japonês. Então é muito importante ler esses 9 itens constantes desta página para entender o porquê que o livro tem a característica que tem ao ser escrito. Ok? Na página 31 do capítulo 1 do livro, eu reservei um detalhe interessante sobre as notas que se seguem ao texto do corpo do livro e também as referências bibliográficas. Então, inicialmente sobre as notas. Aqui está marcada a nota de número 3. Muito bem. Lá ao final do livro, isso pode ser encontrado facilmente no sumário, mas na página 517 se iniciam as notas, na ordem crescente em que elas vão aparecendo no texto e correspondem aí uma boa fatia do livro, quase 100 páginas de notas, com um total de 285 notas adicionais. A nota número 3 é aqui, então encontrando no texto a nota número 3, é conveniente que se mantenha um marcador nesta página para que o leitor possa ir aonde parou e dar sequência na nota conforme ela vai surgindo. Nota número 3 é esse texto. E todos os textos aqui trazem informações adicionais. É possível ler o livro sem ler as notas, mas a leitura ficará mais pobre porque há nessas notas uma gama muito grande de informação adicional. Voltando então, eu vou falar sobre as referências bibliográficas. Como é um livro científico, ao final de cada parágrafo em que uma informação é colhida durante a pesquisa de um determinado autor e pesquisador, esse autor ele consta no final do parágrafo com o seu sobrenome seguido do ano da publicação em que foi pesquisado. Então aqui nós temos alguns autores, entre eles Campos e Cerezo, o ano de 2005. Então nós vamos lá ao final do livro, e eu repito, no sumário, vocês poderão encontrar com facilidade a página desses títulos, né? E a referência bibliográfica vai estar na página 601. Então as referências bibliográficas, elas seguem em ordem alfabética dos autores que são citados no livro. E aqui na página 605, seguindo a ordem alfabética, vocês terão Campos e Cerezo, 2005, que se refere à obra Estudio Técnico Comparado de los Kata de Karate, que é um livro em espanhol sobre um estudo dos kata, ok? Seguindo ainda as referências bibliográficas, elas são divididas em artigos, teses e livros que têm o nome do autor, ou artigos que foram colhidos da internet e que não há um autor, apenas o site. Então, o que vai acontecer no texto do livro é que no final do parágrafo constará o nome do site, e aqui, na página 639, estarão relacionados, a partir da página, estarão relacionados todos os sites em ordem alfabética também. Bom, dito isto, eu gostaria de ir lá no capítulo do Karatê no Brasil, capítulo 8, para falar sobre uma outra variante das
referências bibliográficas que são os depoentes, as pessoas, os praticantes antigos de karatê ou pesquisadores no Brasil que contribuíram com o depoimento para o autor, para mim, para que eu pudesse escrever as informações no livro. Então eu vou citar como exemplo aqui, neste parágrafo consta Maynardes Compés. Compés significa comunicação pessoal, ou seja, ele se comunicou comigo através das perguntas que eu lhes fiz. Então nós vamos agora nas referências bibliográficas. Por último, vai encontrar os depoimentos. E os praticantes antigos e pesquisadores que contribuíram com os depoimentos, eles estão todos relacionados em ordem alfabética, em letra maiúscula, o nome que ele está citado no texto. Então nós vamos ter aqui o nome completo de Alaumir Maynardes de Almeida, que é um pesquisador, estudioso, historiador de Telêmaco Borba, aqui no Paraná. E foi ele que contribuiu, então, para este parágrafo aqui no texto do Karatê no Brasil. Então, encerrando essas dicas de leitura, eu vou me referir ao glossário e convenções latinas na página 509. Então, aqui vai constar, ainda em ordem alfabética, todos os estrangeirismos, as palavras especialmente em japonês, e com a sua tradução adequada para o contexto do texto. Né? Então, se encontrou uma palavra em japonês, deseja conhecer o seu significado. Algumas já têm a tradução no texto, no corpo do livro, mas, de qualquer forma, vai repetir aqui as traduções daquelas que pode não constar no texto. E no final, as convenções latinas, que são termos de convenção mesmo, citados nas referências, né? E aqui a sua devida explicação. Então estas são as dicas de leitura desta magnífica obra que está sendo lida pelos maiores nomes do Karatê no Brasil. Lembrando que o sumário vai constar todas essas citações, pós-fácil, glossários e convenções latinas, notas, referências bibliográficas e créditos das imagens citados aqui no sumário. Ok? Muito obrigado, gente. Abraços.